Boa tarde, crianças, tudo bem? Graças a Deus mais um dia, né? Vamos lá para a nossa aula? Então, hoje nós vamos trabalhar matemática e geografia. Matemática, faremos as correções de atividade extra, da página 71 e 72 e do livro de atividades 87. E como atividade, faremos as páginas 74, 75, livro de atividade 89 e atividade extra também, tá bom? Então, começando pela atividade extra, vocês tinham essa atividade aqui, ó. Vocês tinham que falar para mim qual figura dos objetos lá em cima, com qual figura eles se pareciam. Então, lembrando, essa aqui, ó, ela chama esfera, esse aqui é um cubo, esse aqui é um cone, este é um cilindro e esse aqui é um paralelepípedo, tá? O sorvete lembra quem? Ele lembra um cone. O livro, ele lembra um paralelepípedo. O cubo, lembra um cubo. Um balde, ele lembra um cilindro. A bola, a esfera. O dado é um cubo. A jarra, um cilindro. A cenoura, um cone. A laranja, a esfera. E uma caixa aqui de presente, o paralelepípedo, tá? Daí na aula do MIT, nós fizemos esse aqui, ó. Vamos corrigir também? Agora, a página 71. Na página 71, vocês também tinham que ligar os objetos ao nome das figuras geométricas, dos sólidos geométricos. Então, o chapeuzinho, ele se parece com o cone, a vela com o cilindro, a caixa com o paralelepípedo, a bola de Natal com a esfera, o cubo com o cubo e a pirâmide lá, de papelzinho, uma pirâmide. O número 3, vocês teriam que relacionar o número com as faces de cada sólido geométrico. Então, na primeira figura geométrica é o número 3, na segunda o número 4, na terceira o número 2 e na última o número 1. Na página 72, nós fizemos na aula do MIT, né? Então, olha ali, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui para poder também esclarecer possíveis dúvidas que possam ter ficado e a gente já responde essas. Vamos lá? Antes de continuarmos a atividade número 6 para correção, vamos lembrar que nós estamos sobre sólidos geométricos. Então, os sólidos geométricos, eles são figuras geométricas tridimensionais. Então, eu posso ver, eu vejo à frente, eu vejo em cima, do lado, eu também sei que ele tem atrás e eu também sei que ele tem embaixo. Diferente de uma figura geométrica, ó. Essa figura geométrica é um retângulo, eu vejo só essa frente. Diferente de um paralelepípedo, tá? Nós vimos que eles são classificados em prisma, onde todos os lados deles são planos. Nós vimos também os classificados em pirâmides. As pirâmides também, todos lá são planos, porém elas vão se afunilando aqui em cima. E vimos os corpos redondos. Os corpos redondos são aqueles que alguma parte dele rola, tá bom? Então, vamos lá para a atividade de número 6. Olha lá, vocês tinham que encontrar as arestas e os vértices. Eu vou fazer desses palitos aqui como se fosse cada aresta, tá bom? Cada palito meu, então, vai representar uma aresta. E eu vou utilizar massinha para eu ligar as vértices. Então, olha lá. O paralelepípedo, na parte de base dele, a parte baixa, ele tem o formato de um retângulo. Então, aqui, eu vou fazer um retângulo aqui. Ó, vou ligar eles para fazer a minha vértice. Então, olha ali, eu fiz a base dele. A base dele é o formato de um retângulo. Eu usei as massinhas para representar a vértice. Então, ó, cada uma da linha é uma aresta e cada uma dessas aqui, desses pontos que ligam, são as vértices, tá bom? Olha lá, no meu paralelepípedo, cada lado dele também tem mais duas arestas. Então, embaixo, ó, tinha uma aresta aqui e uma aresta aqui. Daí, fechava com uma aresta aqui e fechava com uma aresta aqui. Agora, as laterais dele, ó, cada lado tem mais duas arestas. Vou continuar fazendo meu paralelepípedo. Pronto, concluí o meu paralelepípedo. Então, olha ali. Lembrando que a face dele é cada lado. Então, ele tem a frente e ele tem aqui atrás. Dois lados, duas faces. Ele tem aqui do lado e tem aqui do lado, mais duas faces, quatro faces.
Ele tem em cima e ele tem aqui embaixo. Então, ele tem 6 faces. São 6 lados que eu chamo de faces. Agora, para contar as arestas. Arestas eu representei com o palito. Então, ó, aqui desse lado não tem 4? Se aqui tem 4, do outro lado também tem 4. Então, já deu 8, ó. Eu contei esse. E do lado de trás, eu contei a mesma coisa. Esta e esta. Então, 4 mais 4, 8. Faltou quem? Faltou esse de cima e esse de baixo. Mais 2, 10. E mais 2 aqui, 12. Então, ela tem 12 arestas. Recapitulando. 4 do lado, mais 4 do lado. Daí, faltou 2 aqui. Se falta 2 aqui, lá atrás também tem 2. Então, ó, 4, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. E qual que é a vértice? A vértice é o ponto que liga as arestas. Então, ó, tem aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho mais 4. Então, eu teria 8. Vamos fazer a pirâmide quadrangular. A pirâmide quadrangular, o nome já fala, se é quadrangular, a base dela é de um quadrado. Então, ela vai utilizar 4 arestas. Pronto, já fiz a base da pirâmide. Então, se é uma pirâmide quadrangular, eu faço um quadrado. Se fosse triangular, ela teria a forma de um triângulo, essa forma de um quadrado. Agora, nós temos que fechar aqui. Olha lá a pirâmide. Vamos ver quantas faces ela tem. Bom, ela tem a face de baixo, ela tem essa lateral, ela tem esta aqui, ela tem esta aqui e ela tem essa aqui. Se ela é de base quadrada, automaticamente ela tem 4 lados aqui. Então, ela tem a base e mais 4 faces aqui. Então, ela tem 5 faces. Agora, quantas arestas? Ó, eu usei 4 arestas embaixo. Então, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 arestas. E quantas vértices? Eu usei 4 aqui para poder ligar. Então, são 1, 2, 3, 4. Mais uma, 5. Então, ela possui 5 vértices, tá? Vamos pro próximo. O próximo é um prisma triangular. Olha lá, um prisma. Só que a base dele é de um retângulo. Então, vamos fazer aqui um retângulo. Olha lá a base dele, é um retângulo. Então, para fazer a base, eu usei 4 arestas e eu liguei, então deu 4 vértices. Mas aqui, a lateral dele é um triângulo. Então, eu vou fazer a lateral dele agora. Pronto, já fiz o meu prisma de base triangular. Então, olha aqui. A parte de baixo dela, ela possui 4 arestas. A parte lateral, mais 2. Se aqui tem 2, aqui também automático tem 2. Então, ó, tem 4 arestas, 5, 6, 7, 8 e mais a de cima, 9. E quantas vértices? Ó, quantos pontos que ligou? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, tá? Então, a mesma coisa, olha aqui, ó. Então, aqui eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 arestas. E as vértices são os pontos, ó. Então, aqui eu tenho 3, mais 3, 6 vértices. Vamos pro próximo. O próximo é uma pirâmide de base triangular. Se ela é de base triangular, eu preciso 3 arestas para fazer a base. Ó, então, a minha base, ela usou 3 arestas. E tem aqui as vértices, são os pontos que ligam. Vou terminar minha pirâmide. Olha aí minha pirâmide. Então, ela tem a base de baixo, ela tem esse lado e esse lado. Então, se ela é triangular, ela automaticamente tem 3 lados. Então, quantas arestas eu usei? Eu usei 3 embaixo, 3, 4, 5, 6. Quantas vértices? 3 mais uma, 4, tá bom? Então, para concluir, no 7, estava pedindo para nós acharmos diferenças e semelhanças entre o prisma de base triangular e o paralelepípedo. Qual que é a semelhança? Bom, a semelhança é que os dois possuem faces retangulares, ó. Aqui é uma face retangular e aqui também é uma face retangular. Então, os dois possuem faces retangulares. E qual é a diferença? A diferença é que no caso o paralelepípedo, só tem faces quadradas e retangulares. E o prisma de base triangular possui faces triangulares e retangulares, tá? Essa é a diferença. E daí, nós tínhamos também que ver a diferença entre as pirâmides, diferenças e semelhanças. Quais são as semelhanças? Todas duas possuem faces triangulares, então, formato de triângulo. E qual é a diferença? A diferença é que uma possui face triangular e quadrada e a outra somente triangular. Tudo bem?
Então vamos continuar a aula. E aí, esclareceu um pouquinho? Então vamos na correção? Dá certinho aí, quem acertou e quem errou, para o vídeo e arruma, tá? Então, quantidade de arestas de um paralelepípedo são 12 e a de vértices são 8. Da pirâmide quadrangular são 8 arestas e 5 vértices. Na próxima página, no prisma triangular são 9 arestas e 6 vértices. E na pirâmide triangular são 6 arestas e 4 vértices, ok? O livro de atividades agora, na página 87. Vocês também tinham que relacionar as figuras aos sólidos geométricos. A letra A, ela lembra um cilindro. A letra B lembra uma pirâmide. A letra C lembra um paralelepípedo. A letra D lembra uma esfera. A letra E lembra um cubo. E a letra F lembra um cone. Então ficou D, F, E, A, C, B. Ok? Vamos para nossas atividades de hoje? Então pegue, por gentileza, aí na página 74. Só para lembrar que na escola precisa pegar atividade essa também de matemática, tá? Lá tem 2 atividades para vocês fazerem hoje. Olha ali na página 74. Beatriz pegou uma caixa de chocolate e fez o seguinte. Então ela pegou uma caixa de chocolate e ela abriu todinha. Isso aí chama planificação, tá? Então ela abriu. Ela desmontou inteirinha a caixa. Ela retirou as partes que servem de encaixe. Então as partes que encaixavam ela arrancou fora. E daí depois ela foi e recortou. Então, ela recortou deste modo aqui, ó. Ficou assim, essa terceira figura aqui. Letra A. Quantas faces com esta forma Beatriz recortou? Vocês vão ver quantas faces que tem lá, desta forma. E depois com a forma de baixo, tá? Quantas faces tem? B. Quantas faces tem ao todo? Então, você contou as faces de um formato e vocês recortaram e vocês também viram a face de outro formato. Os dois juntos, quantas faces tem esta caixa, tá certo? Na página 75, olha lá. Esta é uma planificação de cubo. Então, eu tenho o cubo, deixa eu pegar aqui, ó. Eu tenho o cubo e quando nós abrimos o cubo inteirinho, tem a planificação dele. Vocês lembram que na aula lá no Meet, eu pedi para vocês dobrarem 2 figuras e 2 figuras deixarem aberta? Então, aberta a gente fala que é planificação, tá bom? Então, olha ali, essa é a planificação de um cubo. Ao todo, o cubo apresenta 11 planificações possíveis. Assinale quais dessas planificações você acha que pode ser um cubo. Na primeira, se eu fechasse pedacinho por pedacinho, daria para eu construir um cubo? A segunda, se eu for dobrar parte por parte, dá para eu fazer isso? Então, para ver se a resposta de vocês estão certas, vão lá na página 185, essa aqui, ó. Vão recortar essas planificações, vão montar e ver qual planificação que tá certo, tá bom? Então, vocês vão recapitulando, ó. Aqui, nessa aqui, vocês vão imaginar se eu fechar cada pontinho, se eu dobrar e fechar, se forma cubo. Então, daí vocês vão colocar um xizinho, qual vocês acham que forma um cubo. Daí, vocês vão nessa página que eu mostrei agora, vão recortar e vão montar. E na parte de baixo, vocês vão ver qual delas que deu para formar um cubo, tá? Livro de atividade agora na página 89. Olha ali. Ligue cada planificação ao nome do sólido correspondente. Lembrando que a planificação é a figura aberta. Então, eu tenho a figura aí, eu tenho a planificação de um cubo, eu tenho a planificação de um prisma triangular e eu tenho a planificação de uma pirâmide. Então, aqui, o primeiro dá para eu fazer um cubo, uma pirâmide ou um prisma triangular. Vocês vão ligar as planificações, tá? E no número 5, vocês vão completar o quadro. Então, do cubo são quantas faces, o número de vértices e o número de arestas. Vocês vão fazer isso com o cubo, com a pirâmide triangular e com a pirâmide quadrangular, tá certo? Então, matemática, encerramos por aqui. Nós estamos vendo as transformações, né? Como o campo deixou de ser campo e vira cidade. Nós estamos falando um pouquinho sobre como que as pessoas vivem no campo, como as pessoas vivem no trabalho. E hoje nós vamos falar sobre o trabalho. Como que é o trabalho no campo e como que é o trabalho na cidade, tá bom? Então, nós vamos fazer as páginas, da página 52 à página 57. Pegue, por gentileza, a página 52. Olha ali, o trabalho no espaço rural. Acompanhe a leitura. As diferenças entre os espaços urbano e rural são resultantes do trabalho humano.
Nas cidades, a maior parte das pessoas trabalha em bancos, lojas, escolas, fábricas, empresas, órgãos públicos e etc. Já no campo, a maior parte das pessoas trabalham em chácaras, sítios e fazendas. Nós aprendemos a diferenciar quando é uma chácara, né? A chácara é um espaço menor, o sítio é maior que a chácara e tem a fazenda que é a maior de todas. Então ali, no espaço rural, há muitas atividades que geram emprego. Se na cidade os empregos são em comércios, lojas, fábricas, e no campo não tem isso, mas por isso ninguém trabalha? Trabalha sim. Olha lá, as principais atividades de trabalho são a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Nós vamos ver cada uma delas. Então, olha ali, a agricultura. O que é essa atividade? É uma atividade que tem por objetivo cultivar vegetais que podem ser úteis ao homem por meio de técnicas que envolvem o preparo do solo, o plantio, o crescimento do cultivo e a colheita. Então, a agricultura é o trabalho com a terra, mas não é só eu preparar a terra, eu tenho que preparar a terra, eu tenho que plantar, eu tenho que cultivar e eu tenho que colher. Então, isso é agricultura, tá? E essa atividade econômica, ela pode ocorrer de duas maneiras. Então, pode ser agricultura comercial e agricultura familiar. Então, esse trabalho que acontece no campo, ele vai ser separado entre duas coisas. Então, pode ser agricultura comercial e agricultura familiar. Vamos ver a diferença. Olha aí, a agricultura comercial é aquela realizada em grandes propriedades. Então, ela não vai ocorrer numa chácara, porque ela é preparada em grandes, então são fazendas que ocorrem, tá? E tem a prática da monocultura. O que é monocultura? Cultivo de um alimento apenas, um único alimento, uma única matéria-prima. Nesse modelo de agricultura, são utilizados diferentes maquinários rurais que facilitam todo o processo, desde a preparação do solo até a realização da colheita. Também são encontrados funcionários para trabalhar. Afinal, as máquinas não conseguem operar sem ninguém, tem que ter funcionário. Então, observe essa figura ali, ó. Eu tenho uma pessoa operando uma máquina, mas é a máquina que está colhendo ali, tá? Agora, vamos lá para a agricultura familiar. Qual é a diferença entre a agricultura comercial e a agricultura familiar? A agricultura familiar é praticada em pequenas propriedades rurais. O agricultor e sua família trabalham em todo o processo de produção. Trabalha no preparo do solo, no plantio das sementes e na irrigação e na colheita. Então ele vai lá, ele prepara para plantar, depois que ele preparou o solo, ele vai lá, ele planta, ele mesmo vai lá, ele rega, e ele mesmo vai lá e colhe. Na comercial não acontece isso, na comercial é feito como? São as máquinas que fazem isso, tá? Aqui não. Então, grande parte dos agricultores utiliza ferramentas manuais e tecnologias mais simples para o cultivo dos alimentos. Também há agricultores que fazem uso de determinado tipo de maquinária agrícola em algum momento da sua produção, para acelerar a atividade no campo. Então, eu tenho uma foto ali, olha, eles estão plantando, eu acho que é alface, né? Mas é a família toda que está produzindo esse alimento ali. Na agricultura familiar, pratica-se a policultura. Então, se lá na comercial era monocultura, que era um alimento, aqui é policultura. É o cultivo de vários alimentos, várias hortaliças, vários legumes e frutas, tá bom? Agora nós vamos ver uma outra atividade. Então, além da agricultura, que gera empregos, tem a atividade da pecuária. Lembrando que a agricultura diz respeito ao solo, ao preparo do solo, a plantar, a irrigar, a colher, tá bom? O alimento. Agora a pecuária, olha ali a pecuária. É a atividade de criação de animais realizadas no campo para obtenção de alimentos como carne, leite, ovos, mel e matérias-primas como lã. Então, se lá na agricultura era terra, aqui são os animais, tá? Assim como na agricultura, a pecuária pode ser realizada de forma simples ou com o uso de tecnologias, a fim de aumentar a produção. Por exemplo, na criação bovina, que é a criação de boi, temos a prática da pecuária extensiva e intensiva. Vamos conhecê-las. Pecuária extensiva.
ocorre em grandes e médias propriedades. Então pode ser, por exemplo, em um sítio, que já é uma propriedade maior, e pode ser também numa fazenda, nas quais o gado é criado solto no pasto, sendo necessário o cultivo de pastagens. Então, nesse tipo aqui de pecuária extensiva, o gado tem que ser um espaço maior, né? Porque o gado vai pastar. Então, além dos gados ficarem soltos no pasto, tem que cuidar da pastagem, porque é onde eles se alimentam, tá? Próxima página, 54. Agora, pecuária intensiva, o gado é criado em pequenas áreas em sistema de confinamento. Então, eles ficam presos ali, com a alimentação balanceada, facilitando o seu processo de engorda. Então ali vai ter a hora certinha deles se alimentarem, então eles vão lá, colocam a quantidade de ração que eles precisam se alimentar e eles ficam ali presos, ali confinados. Nem todos os pecuaristas conseguem adquirir essa estrutura, pois tem elevado custo de produção e necessita mão de obra especializada. Apesar de mais produtiva, gera menos emprego do que a pecuária extensiva. Então, esse tipo de pecuária intensiva, o gado ele fica trancado, confinado. Assim, ela produz muito mais, mas gera muito menos emprego. Agora, uma outra atividade é o extrativismo, olha ali. O extrativismo é considerado a atividade humana mais antiga que existe. Muito mais do que a agricultura que nós falamos, tá? Vindo mesmo antes da agricultura e da pecuária, olha aí, eu até adiantei para vocês. Essa atividade consiste em extrair produtos que já estão na natureza sem necessitar cultivá-los. O extrativismo se divide em 3 tipos: vegetal, mineral e animal. A extração de madeira, da seiva, do látex, que produz a borracha, óleos, frutos, castanhas selvagens, são tipos de extrativismo vegetal. Então aqui vocês podem observar, é uma árvore que a pessoa vai lá, tira o látex dessa árvore. Então assim, é a natureza que dá para ele esse recurso. Agora o extrativismo mineral, olha lá, é a extração dos minerais no subsolo, como ouro, carvão, bauxita, diamante, ferro, granito. Então, todos esses minerais, eles ficam na terra. Olha a imagem do lado aí, ó, uma estação de granito. E tudo isso aí já está na terra, não precisou ninguém ir lá plantar, cultivar, colher, não, já tem na terra, tá? Então, esse aí é o extrativismo mineral. E o último é o extrativismo animal. Olha ali, se refere à pesca. Alguém faz o peixe? Ninguém faz o peixe, ele existe, tá? E a caça dos animais. Mais uma vez, ninguém faz um peixe, né? Então tá na natureza. Então esse é o tipo de extrativismo animal. No Brasil, a caça de animal é ilegal, só sendo permitida às comunidades indígenas. As comunidades indígenas possuem uma outra cultura, mas nós não podemos esquecer que ela só tira aquilo que ela vai consumir para uso. Ela não é muito que nem nós, né? Que nós queremos, por exemplo, as árvores vão derrubando para a gente poder produzir. Não, os índios só tiram daquilo que eles precisam mesmo. Então só é permitido a eles. Então se alguém for caçar um animal numa floresta, não pode, é proibido, a caça é proibido, tá? Já a pesca é permitido, respeitando, por exemplo, a época de reprodução dos animais. Então tem uma época certa que pode. Na época que eles estão se reproduzindo, é proibido. Também os pescadores já sabem disso. Então, se pegarem pescadores pescando numa época que eles estão reproduzindo, levam multa. Então, não é permitido. Tem a época certa de pescar, tá certo? Vamos para a atividade, olha ali. Número 1. Represente com desenhos 3 profissões que são mais comuns no espaço rural. Nós vimos 3 profissões aqui. Nós vimos da agricultura, nós vimos a pecuária e nós vimos o extrativismo. A agricultura, ele lida o quê? Com a terra, né? Desde o preparo da terra, do plantio, de colheita. Então, todos aí. Nós vimos 2 tipos, a agricultura comercial e a agricultura familiar. Sendo que a agricultura comercial, ela cultiva um alimento, a monocultura, e a cultura familiar, ela tem a policultura, que são vários alimentos. E nós vimos também sobre a pecuária. A pecuária ela já está relacionada à criação de animais. Nós vimos que pode ser a pecuária intensiva e a pecuária extensiva.
A intensiva, ela gera muito mais lucro, é muito mais rápido, os animais ficam confinados, porém é menos emprego, porque eles utilizam muitas vezes de maquinários para dar ração na hora certa, né? E a extensiva é aquela em que os animais ficam soltos no pasto, então também tem que cuidar da pastagem deles, que serve como alimento. E nós vimos o último, o extrativismo. O extrativismo, ele pega elementos que já estão presentes na natureza. Então nós vimos o extrativismo mineral, que são aqueles que estão na terra, no subsolo. Nós vimos o extrativismo vegetal, que são a das árvores, né, da madeira, da seiva. E nós vimos também o animal, que é da pesca e da caça. Então vocês vão desenhar para mim aqui. E o número 2, vocês vão recortar da página 125 e vão aí, ó, recorte no material de apoio as imagens que mostram o trabalho que o agricultor está realizando. Vocês vão colar na imagem de forma correta, em ordem, tá? E na página 57, além da criação do gado bovino, existem outros tipos de criação de animais. Relacione as imagens com os termos usados para identificar criações de peixe, porco, aves e ovelhas. Então, se a criação de boi é bovino, como que chama a criação de peixe? Como que chama de porco? Como que chama de aves e como que chama ovelhas, tá? Eu tenho do lado aí, ovinocultura. Uma vez um aluno falou assim, é a criação de ovo. Não é a criação de ovo. Tem alguma coisa a ver, mas não é a criação de ovo. Avicultura, piscicultura e suinocultura, tá certo? Então, por hoje encerramos por aqui a nossa aula. Muito obrigada, um beijo no coração. Até mais.